Bom dia, presidente, nobres colegas. Primeiro, quero aqui agradecer a gentileza do deputado Júnior Mock em ter feito essa inversão e colocado para nós, mulheres, hoje aqui da Assembleia, como um dia especial para nós, para a gente poder debater pautas tão importantes, tão significativas, né, e de reconhecer esse momento importante. Então, quero agradecer ao deputado Júnior Mock. E acho que hoje nós precisamos, a deputada Mara vem aqui, apresenta, inicia esse debate, mas tem muitos outros elementos que eu acho que nós precisamos debater, e nós teríamos aqui, talvez, uma semana inteira de debate e discussão para a gente poder aprofundar essas questões, mas eu quero trazer aqui, principalmente, hoje é um dia de comemoração de uma vitória das mulheres, que foi conquistar a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela carrega esse nome, Maria da Penha, justamente porque nós falamos de uma mulher que foi duramente violentada pelo marido, mas também pelo Estado, que não reconhecia que havia violência de gênero e uma violência contra as mulheres. Até a Lei Maria da Penha, nós sequer tínhamos o reconhecimento de que havia violências contra as mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. E a Maria da Penha, a história dela é uma história que a gente precisa contar, precisa trazer sempre na nossa memória, para a gente evitar que a história se repita. E Maria da Penha Fernandes nasceu em Fortaleza, no Ceará, em fevereiro de 1945, formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. Em 1977, concluiu o mestrado em parasitologia em análise clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Maria da Penha conheceu um colombiano, Marco Antônio Heredia Vireiros, durante o mestrado. Começaram a namorar e tudo parecia bem. Casaram-se em 1976 e, após a conclusão do mestrado e o nascimento da primeira filha, mudaram-se para Fortaleza, onde as outras filhas vieram ao mundo, e foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. Quando Marco Antônio conseguiu a cidadania brasileira e estabilizou-se profissionalmente, as agressões começaram e foram se agravando a cada dia. Ele era intolerante, violento e exaltava-se com frequência, agredia esposa e filhas. Em 1983, Maria da Penha sofreu uma dupla tentativa de feminicídio. Levou um tiro nas costas enquanto dormia. Em decorrência disso, ficou paraplégica, além de traumas psicológicos. Na ocasião, Marco Antônio negou o crime e alegou que o acidente teria sido uma tentativa de assalto. Quando Maria da Penha voltou para casa, 4 meses após passar por cirurgias, internações e tratamentos, foi mantida em cárcere privado e, neste mesmo período, Marco Antônio tentou eletrocutá-la durante o banho. Famílias e amigos de Maria da Penha conseguiram apoiá-la juridicamente e conseguiram retirá-la de casa sem que isso caracterizasse abandono do lar e resultasse na perda da guarda dos filhos. Além das violências físicas e psicológicas sofridas, Maria da Penha foi vitimizada pelo Poder Judiciário quando, no primeiro julgamento de Marco Antônio, 8 anos após os crimes, o mesmo foi sentenciado a 15 anos de prisão. Mas, em razão de recursos e argumentos utilizados pela defesa, saiu um foro de liberdade. No segundo julgamento, que ocorreu em 1996, Marco Antônio foi sentenciado a 10 anos e 6 meses de prisão. No entanto, a defesa alegou irregularidades processuais e, mais uma vez, a sentença não foi cumprida. Apesar de toda a trajetória marcada pela violência, revitimização e injustiça, Maria da Penha seguiu na luta por justiça. Em 1998, o caso ganhou projeção internacional, que trazia uma grave questão de violação dos direitos humanos, e o Estado permaneceu omisso e não se pronunciou durante o processo. Em 2001, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância à violência contra as mulheres.
após muitos debates com o Legislativo e Executivo, os movimentos de mulheres e a sociedade, o projeto de lei 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Em 7 de agosto de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha nós já conhecemos, mas esse processo histórico mostra e revela o quanto que a luta das mulheres foram necessário. É importante também a gente lembrar que a história da Maria da Penha, ela não era uma história única. Muitas mulheres organizadas nos movimentos de mulheres há décadas já vinham debatendo, discutindo e dizendo: há uma violência generalizada que é contra as mulheres. Há uma violência que acontece dentro dos lares com as mulheres porque elas são mulheres e que o Estado não reconhecia. Foram muitas lutas de muitos movimentos, de muitas organizações feministas, organizações de mulheres nos partidos, nos movimentos, no sindicato. O movimento popular de mulher foi um movimento fundamental nesse período. E aqui no estado do Mato Grosso do Sul nós temos várias mulheres que estiveram neste contexto de luta e que a gente então chegou a conquistar a Lei Maria da Penha. E naquele momento, eu me lembro, quando nós aprovamos a Lei Maria da Penha, parecíamos que tínhamos conquistado uma lei que iríamos sanar a violência contra as mulheres. Era a sensação que nós tínhamos naquele momento. Mal sabíamos que a luta estava recomeçando e seríamos, então, outra luta travada. Primeiro, tivemos que travar a luta do reconhecimento da lei, porque nós tivemos vários juízes no Brasil que não aceitaram e que não queriam reconhecer essa legislação, justamente pela dificuldade de compreender a necessidade de enxergar as mulheres num processo da sociedade, a importância das mulheres e a valorização das mulheres. Portanto, debater a Lei Maria da Penha, comemorar esse aniversário e trazer esse debate em todos os espaços hoje, ele é fundamental. E relembrar esse processo histórico, porque neste momento a nossa luta ainda é gigante. Aqui no Mato Grosso do Sul já são 21 mulheres assassinadas este ano por feminicídio. Essas mulheres foram mortas por um único motivo: são mulheres. Nós precisamos ainda enfrentar grandes desafios na sociedade, mas nós só vamos conseguir vencer esta violência se nós conseguirmos mudar as estruturas de pensamento da sociedade. Enquanto nós, mulheres, fomos consideradas, não consideradas para todos os espaços públicos, por exemplo, enquanto as mulheres não estiverem em quantidade igual aos homens nos espaços da política, enquanto as mulheres estiverem sobrecarregadas com o trabalho doméstico dentro das suas casas, enquanto nós não tivermos divisão igual das tarefas domésticas em casa, enquanto a educação dos meninos não for diferente e das meninas também, nós não vamos conseguir vencer esta realidade. Porque para a gente enfrentar a violência é preciso mudar a estrutura de pensamento cultural de uma sociedade. E o estado do Mato Grosso do Sul mostra para a gente, pelos índices de violência, pelo alto índice de violência sexual contra mulheres, contra meninas, mas de forma assustadora contra as meninas, contra as crianças. Se nós não fizermos esse processo de reflexão, nós não vamos avançar. E, nesse sentido, eu apresentei também aqui projetos de lei, alguns projetos de leis, e quero falar de 2 especificamente. Um deles, a gente queria garantir que tivesse capacitação continuada, uma política de capacitação continuada no Estado, para que o Estado formasse servidores públicos. É preciso discutir com a segurança pública, com a saúde, com a educação, que todos os servidores estejam prontos para enfrentar esse debate e para poder atender e mudar essa perspectiva na sociedade. Mas nós tivemos dificuldade de compreensão, inclusive aqui na casa, o projeto foi arquivado
pela compreensão de não ser um projeto constitucional ou que extraria ônus ao governo. E nós fazemos aqui também um questionamento. O governo, obrigatoriamente, tem que investir em política pública para as mulheres. Nós, há muito tempo, escutamos na política falar sobre milhões, os milhões que são gastos. Todo mundo fala em milhões. Ano que vem é ano de eleição e todo mundo vai falar dos milhões. Os milhões que se gastou no município, os milhões que se trouxeram para o município, para o Estado. Mas quantos milhões foram investidos no enfrentamento à violência contra as mulheres no Estado do Mato Grosso do Sul? Essa cifra ninguém nos responde. Essa cifra ninguém tem e ninguém fala para a gente. E quando a gente questiona, a gente também não tem as respostas. Então, é necessário que o governo do Estado do Mato Grosso do Sul implemente imediatamente uma política de capacitação e uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres. E, nesse sentido, nós apresentamos aqui também um projeto de lei que é um fundo de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é um fundo criado para que tenha recurso próprio, para que a gente consiga minimamente saber quanto é que está sendo investido na política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Hoje, no Estado do Mato Grosso do Sul, o que nós vimos é que o governo Riedel, para além de não apresentar uma política de avanço, tem muito retrocesso. A estrutura da política, da coordenadoria, da subsecretaria de mulheres, que nos governos passados tinha uma estrutura maior, nós temos hoje uma estrutura minguada. Na gestão passada, a deputada Lia, era em torno de 16 a 18 mulheres que tinham dentro de uma subsecretaria, debatendo políticas, construindo políticas e acompanhando a política pelo Estado. Hoje, são 5. E uma delas está para se aposentar. Nós, mulheres, estivemos numa reunião com o governo do Estado recentemente e ele disse para a gente, fica tranquila, nós vamos resolver isso. Mas até o presente momento não temos sequer uma ação do governo do Estado que mostre para a gente o desejo, a vontade de implementar políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós apresentamos aqui também uma emenda para garantir que o recurso da segurança pública tivesse uma parte para as mulheres. Não estávamos falando em aumentar a despesa, estávamos falando em direcionar aquilo que já existe, mas também não conseguimos aprovar. Então, nós precisamos fazer um debate sério sobre as políticas e no que diz respeito às mulheres, o enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa casa precisa refletir sobre isso. E eu chamo aqui os meus colegas deputados para que façam essa reflexão junto conosco, que olhem para os números, que olhem para a necessidade. E vamos ter que rever também o que é esse tom de constitucionalidade ou não, como é que a gente avalia isso? Quanto que a constitucionalidade ela é realmente jurídica ou política, porque na pauta das mulheres nós precisamos avançar imediatamente em leis que garantam recurso e que garantam políticas efetivas. Em anos passados, e me lembro quando o deputado Zeca era governador, nós tínhamos muitas políticas de capacitação para as mulheres, capacitação para as mulheres na formação delas, para que elas pudessem também ter condição de ter um emprego, um trabalho, mas também nós tínhamos capacitação dos servidores públicos. As professoras tinham o direito e tinham várias capacitações que elas podiam fazer. Mas isso tudo deixou de existir. E nós não temos hoje um instrumento de capacitação dos servidores públicos, uma política institucionalizada para poder garantir esse enfrentamento. Então, eu faço aqui uma solicitação aos colegas que se juntem a nós, mulheres, nessa luta. Nós só vamos conseguir combater as violências compreendendo essa sociedade desigual. E nós temos hoje no país uma lei que garante direitos iguais para homens e mulheres que trabalham na mesma função. Essa foi a ministra Cida, com muita luta, conseguiu aprovar no Congresso uma legislação que diz que uma mulher que está na mesma função, na mesma empresa em que trabalha um homem, que ela tenha obrigatoriamente que ter o mesmo salário que ele. É isso que diz a lei. Mas os empresários do Brasil entraram com uma ação de inconstitucionalidade dessa lei. E segue ainda em debate. Ou seja,
nós ainda não conquistamos o direito de receber salários iguais, desenvolvendo a mesma função numa mesma empresa. Nós ainda temos muito que avançar, nós ainda temos muito que lutar. Nós, mulheres, continuaremos em luta, conversando com outras mulheres, mas nós precisamos que os homens também reflitam sobre isso e nos ajudem a transformar essa sociedade. Então fica aqui esse recado e também essa solicitação, que a luta do enfrentamento à violência contra as mulheres, que também é a mesma luta de enfrentamento à violência contra as crianças, porque as crianças que são vítimas de violência, na grande maioria, são violências contra as meninas, e são as mesmas violências sofridas pelas mulheres. Se a gente enfrenta a violência contra as mulheres, a gente também combate a violência contra as crianças. Se queremos proteger crianças, precisamos enfrentar esse debate urgentemente. Então, fazemos aqui um apelo a todos que estão nos ouvindo, a quem está em casa, quem está na rua agora nos ouvindo pelo rádio, aos nossos colegas deputados, ao público. É preciso refletir sobre a organização da sociedade que hoje não nos dá condição de reverter essa situação. É preciso ter uma sociedade que pense em igualdade entre homens e mulheres. É preciso ter uma sociedade onde os homens não se sintam superior às mulheres, onde nenhum homem se sinta no direito de gritar, de levantar a voz ou de achar que ele é maior que uma mulher, porque a violência, ela é resultado das relações de poder. Só levanta a voz e grita quem se sente num lugar de poder. E essas relações de poder precisam ser relativizadas, discutidas e desconstruídas para a gente conseguir enfrentar a violência e mudar essa história. E há outras experiências em outros países, em outros lugares. Um mundo melhor, um mundo sem violência, ele é possível. Ele é necessário e ele é urgente. Mas a gente precisa construí-lo agora. Obrigada.